Então beleza, estou aqui gravando já, minha tela tá para vocês. Vamos lá. Quando a gente fala de pâncreas, a gente vai ter que saber, né, que o pâncreas é uma glândula mista, ou seja, uma parte dele é endócrina e outra parte é exócrina. A parte exócrina é a parte digestiva, né, da fisiologia digestiva, que vai liberar ali, né, o suco pancreático com as suas enzimas e tudo mais. Já a parte endócrina vai ser a parte que vai relacionar alguns hormônios muito importantes, né, na regulação do metabolismo como um todo, né? Então, quando a gente fala de parte endócrina, a gente está falando de uma região do pâncreas bem específica que vai produzir e liberar esses hormônios, que são as ilhotas de Langerhans. Quem fala muito disso é a Dani, né, em espectrologia. E nessas ilhotas a gente vai ter células específicas. A gente vai ter as células alfa, as células teta, né, ou delta, depende. Aqui, se eu não me engano, usou acho que usou delta mesmo, tá certo? As células alfa, delta e beta, né? Não, minto, aqui eles usou gama, mas eu usei aqui delta, então pode ser gama também, vocês que sabem. Mas saber que tem uma diferença de células e principalmente, né, gravar as células alfa e as células beta, que vão ser os hormônios mais presentes, né, tanto nas ilhotas quanto de importância, por assim dizer. Então, começando com as células alfa, a gente vai ter aqui a liberação do glucagon, né? Basicamente, 25% das células alfa vão estar ali, né, atuando em que a porção endócrina produz. Então, a gente vai ter aqui a sua liberação. No caso, eu fui aqui pela beta primeiro, né? Tá, vamos seguir a ordem, porque eu fui do mais famoso até o menos importante, por assim dizer. Então vamos lá. Células beta, a insulina. A insulina, né, padrão, todo mundo conhece, é a maior parte da produção das ilhotas. E a gente tem que entender aqui algumas relações entre os hormônios, né? A insulina vai inibir o glucagon e a somatostatina, ela vai inibir tanto a insulina quanto o próprio glucagon. Por isso, inclusive, que ela está em menor quantidade de produção. Então vamos lá. A insulina. A insulina, ela vai ser liberada, né, após refeições, né, após o aporte de carboidratos. No caso de, como posso dizer, moléculas que derivam das refeições, por assim dizer, né? Porque a insulina, ela vai ter preferências, por assim dizer, por carboidratos, por proteínas e por gorduras, né? Basicamente ali a tríade de compostos que vão formar, né, os alimentos. Então, como que a insulina vai reagir a cada um desses compostos, né? Sobre carboidrato. Quanto mais carboidrato, maior vai ser a secreção de insulina, né? A insulina vai captar a glicose gerada pelo carboidrato e direcionar ela para os músculos. Então a gente tem que saber que a insulina é um hormônio antiglicêmico. O que isso quer dizer na prática? Glicemia vai ser a concentração de glicose, de açúcar, que tem no sangue. A insulina, como hormônio antiglicêmico, ela vai pegar esse açúcar do sangue, essa glicose, e jogar para os músculos. Então a gente sabe que a glicose muscular, né, vai ser a primeira, no caso vai ser a fonte de energia mais rica, né, em energia do músculo. Mas tem que saber o seguinte também, que a primeira fonte de energia muscular, naturalmente, vai ser os ácidos graxos, né, pois sua membrana ela é mais permeável, no caso, a esses ácidos graxos do que a glicose, de primeira instância. Então, de primeira instância, a gente vai ter ali, né, o que? A metabolização da gordura. Ácido graxo vai ser um derivado da gordura. Então, o músculo vai pegar a energia desses caras aqui primeiro. Só que esses caras, pensa que eles são uma bateria, uma pilha AA, amarelinha, né? Aquela pilha bem padrãozinha. E a glicose é uma Duracell, né? Tem uma capacidade assim bem maior. Então, quando a gente come, a insulina ela vai ser secretada,
vai pegar o que esse metabolismo do carboidrato, que é a glicose, e vai jogar nos músculos. Então, para isso, a insulina ela vai estimular a membrana muscular a captar a glicose, para captar, no caso, essa energia melhorada, né? Essa Duracell. Até aqui, foi tranquilo? Essa relação entre insulina, carboidrato e músculo. Ou falei muito rápido, expliquei meio rápido também, corrido também. Pera aí, foi tranquilo, sim ou não? Tá, beleza? Sim, pra mim tá tranquilo, o que você quer dizer? Adriana. Sim, tá tranquilo, beleza. Digitem aí, pessoal, se até agora tá de boa, ou falei muito rápido, expliquei muito por cima. Pode falar o que são ácidos graxos? Posso. Os ácidos graxos vão ser uma transformação da gordura. Assim como a glicose é a transformação do carboidrato, a gordura, depois de passar pela digestão, ela vai se transformar em ácidos graxos. E aí é uma questão agora muscular, né, de permeabilidade da membrana. A membrana do músculo ela é mais permeável a esse ácido graxo. Só que quando a insulina está em jogo, ela vai lá e estimula essa membrana muscular a ficar mais permeável à glicose. Então essa relação entre ácido graxo e glicose é como se fosse a analogia das pilhas. O ácido graxo seria ali, né, uma pilha normal, amarelinha, e a glicose seria uma Duracell, uma energia melhor, por assim dizer. Isso foi de boa? Sim. Tá de boa, pessoal? Sim. Jéssica Ferreira, Blua Sol, Monique KM, Rafaela Krelia. Tá tudo de boa? Tudo tranquilo? De boa. Vou seguir então. Mas é aquilo, né? Entre as refeições, a insulina ela vai fazer com que a membrana do músculo fique mais permeável à glicose. Só que essa glicose no músculo, ela vai ser o que? Armazenada, né? Para quando o músculo precisar gastar essa energia melhorada, ele tem ali sua reserva. Então, a glicose no músculo armazenada vai ter um nome diferente. Vai se chamar glicogênio muscular. É o mesmo conceito de armazenamento quando a gente fala do fígado, lembra? O fígado ele tem o glicogênio hepático, né? A reserva de glicose, no caso a glicose aqui, ó, sufixo gênio, a glicose inativada como reserva, só que agora no músculo. Por isso na academia a gente fala, pô cara, cheguei até a falha, ou seja, acabou o meu glicogênio muscular, tô cansado, tô exausto, não tem mais energia de reserva no músculo, né? Então aqui eu vou falar para vocês as condições que vão levar a esse músculo a usar a sua reserva de energia, que é a glicose. E justamente aqui, primeiro exemplo que tem, exercício físico. Ele vai recrutar a glicose, mesmo sem a insulina, apenas para contração muscular. Então o clássico aqui, comparando na gente, vai ser isso, né? Academia. Agora, isso também vai acontecer, um exemplo mais prático, né, para a realidade veterinária. Por exemplo, aqueles game dogs, né? De cachorro puxando skate, cachorro puxando trenó, seja o que for. Tudo isso aqui vai ser um exercício físico pro cachorro, né? Ele vai ter que usar essa reserva de energia que ele teve, que é o glicogênio muscular, para fazer, né? Para realizar essa contração e realizar também, né? Esse exercício físico. Também vamos ter ali, né? O uso da glicose pós-refeição, né? Ou seja, a glicemia, a concentração de açúcar no sangue vai estar alta, logo a insulina também vai estar alta para conseguir normalizar esse nível, né? Lembra, a insulina é um hormônio antiglicêmico, então ele quer diminuir a todo custo a concentração de glicose no sangue.
Então ele vai armazenar essa glicose no músculo, fazendo com que as células musculares usem preferencialmente a glicose ao ácido graxo, né? Pois também, né, o fluxo de ácido graxo derivado do tecido adiposo é fortemente inibido pela insulina. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Após refeição, assim que você termina de se alimentar, você vai utilizar como energia principal, né, a glicose, justamente para você tirar esse açúcar do sangue. Então é aquilo, aquele pós-almoço padrão, se você for fazer alguma coisa, né, por exemplo, um pré-treino, por assim dizer, você vai usar ali, né, a carga da glicose, que é uma carga de energia mais forte, por assim dizer, de primeira, para você tentar, né, reduzir os níveis de glicose livre no sangue. Mas isso aqui, esse finalzinho aqui é bem interessante. Pois também o fluxo de ácidos graxos derivado do tecido adiposo, da gordura, né, é fortemente inibido pela insulina. Ou seja, a gente pode concluir que a insulina ela vai dificultar o que? A lipólise, né, que é a quebra de gordura. Pensa comigo, se a gente utiliza um material, né, que deriva da gordura, que são os ácidos graxos, para virar energia, pô, se um hormônio, que é a insulina, fala assim, ó, calma aí, músculo, usa primeiro a glicose, depois tu usa isso. Vamos aqui, temporariamente, inibir esse uso de ácido graxo. Concorda comigo que vai ficar mais tempo ali, né? No caso, vai ser menos recrutado essa gordura armazenada no tecido adiposo para virar energia. Então, isso que é dificultar a quebra da gordura. Até aqui, foi de boa? Tá tranquilo? Essa questão de recrutamento da glicose, exercício físico, pós-refeição, o porquê na pós-refeição a insulina faz com que a gente use a glicose como fonte de energia de imediato e como que isso acaba por dificultar a quebra da gordura, da lipólise. Sim. Que mais? Falei? Sim. Geral falou sim. Sim, beleza. Isso aqui é até interessante porque muitos fisiculturistas utilizam a insulina, né, como uma forma de, muito entre aspas, né, bomba. Porque é aquilo, quando você, por mais que isso dificulte você quebrar a gordura, queimar a gordura, por assim dizer, né, a grosso modo, você está fazendo com que o seu músculo ele tenha mais acesso, né, mais permeabilidade a uma energia muito forte. Então você consegue treinar com mais eficiência, né? Olha que legal. É um conhecimento de fisiologia que pode ajudar, né, uma pessoa fisiculturista a conseguir um treino com excelência, né? Da mesma forma que isso aqui pode ser utilizado também para a questão de cães que precisam fazer um esforço físico, né, tipo em competição e por aí vai, né? Então aqui eu falo mais uma vez um pouquinho, né, sobre essa glicose, né, armazenada no músculo, que é o glicogênio muscular. Então, quando o músculo não está em atividade, geralmente, né, pós-prandial, ou seja, pós-refeição, a glicose é transportada e armazenada em forma de glicogênio, que pode ser posteriormente usada como fonte de energia rápida e mesmo em situações anaeróbicas pela degradação glicolítica do glicogênio e ácido lático. O que isso quer dizer, né? Quando a gente está fazendo um esforço físico muito rápido, a gente requer também muita respiração, né? A gente requer um consumo maior de oxigênio. A gente está ofegante. Então, às vezes, o oxigênio ele não dá conta, né, de fazer todas essas trocas tão rápido assim, como demanda o seu exercício, a situação específica. Então, a gente vai ter ali uma condição de energia anaeróbica, né, de geração de energia anaeróbica. Então, a gente vai ter a quebra da glicose, né, como energia rápida. E também vamos ter aí, né, a produção com tudo isso do ácido lático. E é isso aqui, né, essa situação de recrutamento excessivo de energia, que acaba gerando uma condição, né, anaeróbica, que a gente tem a produção desse composto aqui, que vai gerar a famosa cãibra, né? Tanto cãibra, que seria o excesso de ácido lático, quanto aquela sensação de queimação. Quando você fala assim, tô malhando, né? Pô, tá queimando, cara. Tá queimando meu músculo, meu bíceps, meu ombro, seja o que for.
é isso, né? Você recrutou tanta energia, recrutou tanta necessidade ali, né, de oxigênio, que acabou não sendo suficiente, gerou uma situação de anaeróbia, no caso, uma situação de falta de oxigênio, né? Mas que, bom, e daí que a gente não tem oxigênio? Temos que continuar gerando energia para realizar essa atividade e acabamos aí, né, degradando a glicose, nossa energia rápida, e gerando também com isso, né, o ácido lático. E aí vai gerar aquela queimação no músculo e em excesso a famosa cãibra, né? Essa parte aqui, tá tranquila? Foi de boa? É que eu sinto que quando eu falo de um pouco de bioquímica, o pessoal tende a ficar meio, cara, o que tá acontecendo? Que loucura. Mas não é tão complicado assim não. Sim, minha mente tá clareando agora. Show de bola. Quando tá no leg 45 pegando 400 quilos e começa a queimar, a cara disso aí. Porra, não, acho que exagerei no peso. Ácido lático é o que? Me deu branco aqui. O ácido lático vai ser um produto, né, de uma geração de energia em meio anaeróbio. Quando no músculo não tem oxigênio suficiente para fazer toda aquela parte de respiração celular e gerar energia, já está quebrando glicose. E você ainda precisa de mais energia para terminar a tua tarefa, você acaba por gerando, né, uma condição anaeróbia, e aí nessa condição, para gerar energia, o corpo também acaba gerando ácido lático. Entendeu? Pelo que eu me recordo, exatamente isso. A fermentação, né, que vai gerar o ácido lático também é uma forma de você obter energia. Show? Então, basicamente, isso aqui vai ser a relação de glicose com, no caso, vai ser a relação entre insulina, né, e o carboidrato, que vai vir se transformar em glicose. Então, vamos fazer aqui uma rápida recapitulação. A insulina é um hormônio antiglicêmico, ou seja, ele tenta ao máximo diminuir a concentração de glicose no sangue. Isso é glicemia. A insulina, ela vai ter preferências por algumas moléculas específicas, como os carboidratos, proteínas e gorduras. Então, quando a insulina se relaciona com o carboidrato, com a glicose, né, que vai surgir dele, ela pega essa glicose e manda para os músculos. Então, a gente vai ter ali no estoque de glicose no músculo, o glicogênio muscular. No músculo, o que leva ele, né, a usar essa reserva? Exercício físico e também, né, de uma maneira de você tentar ao máximo diminuir essa glicemia, o uso ali, né, de glicose após a refeição. Então a insulina vai fazer com que o ácido graxo, que é a principal fonte de energia muscular, seja inibida, né, deixa a membrana dele não muito permeável ao ácido graxo e faz com que a glicose seja a primeira via de escolha. Isso vai dificultar a lipólise, mas vai fazer, né, com que seja gasta essa glicose que não pode estar livre assim no sangue, né? E aqui eu falo de novo do glicogênio muscular, que é a reserva de glicose no músculo, né? Que é uma fonte rápida de energia, beleza? Mas em situações de muito esforço físico, por exemplo, a gente vai gerar ali uma situação anaeróbica, né, de respiração, no caso, né, de tentativa de gerar energia para o corpo, que vai degradar toda a nossa glicose e ainda vai fazer com que seja formado o ácido lático, que em excesso pode gerar cãibra e em uma quantidade razoável aquela queimaçãozinha no músculo. Até aí de boa. Agora a gente vai fazer também esse armazenamento de glicose no fígado, né, que vai ser o glicogênio hepático. Então, a insulina, ela vai armazenar quase que imediatamente a glicose no fígado, né, após a refeição. Então, mais da metade da glicose vai para o fígado ser armazenada, né? E quando chega nesse teto, nessa capacidade máxima de armazenamento, a insulina vai lá e transforma a glicose em quê? Em ácido graxo, né? Que posteriormente vão ser armazenados em triglicerídeos e depositados no tecido adiposo. Então, olha que interessante. Quando é preciso ter uma resposta rápida, a insulina joga essa glicose para o músculo e inibe que ele receba o ácido graxo.
Então você tem aquela ação ali rápida. Agora, quando você quer armazenar isso a longo prazo, o que ela faz? Ela pega todo o açúcar que tem, joga pro fígado, o fígado armazena, e quando chega no máximo desse teto, ela pega esse açúcar, transforma em ácido graxo, né? E ele posteriormente vai ser armazenado nesse triglicerídeo, que é um tipo de gordura, por assim dizer, o LDL, e eles são depositados no tecido adiposo. De novo, né? Tipo, meio que retornando, né? A forma de gordura. Então isso é aquilo. Pô, beleza, cara. Eu como carboidrato, né? Eu como açúcar, por assim dizer. Fonte que tem a glicose. E tá, eu consigo tanto utilizar ela para uma ação rápida, para a parte muscular e tudo mais. Só que é aquilo. Imagina que você coma isso em excesso, né? É aqui que vem a parte de engordar. Todo açúcar que você come, né? Todo carboidrato que você come, toda essa glicose que entra, quando você não gasta ela pelo músculo, quando você não realiza atividade física para isso, ela acaba se convertendo de novo em gordura. Entendeu? E olha como é que é difícil isso, né? A insulina, só por estar ativa no sangue, já dificulta a quebra da gordura. Então, se você comer muita gordura, muito glicose, né? Muita fonte de glicose, e não quebrar ela, né? Não utilizar ela com atividade física, pô, cara, você vai ter mais acúmulo de gordura ainda no final das contas, ainda vai ser mais difícil para você quebrar, né? Então isso aí é aqueles casos, né, de pessoas que são animais que tão em sobrepeso e são resistentes à insulina, né? A insulina não consegue fazer essa ação de colocar essa gordura, no caso essa energia, pro músculo, para que ela não se armazene, né? Então essa parte aqui, em relação a fígado e essa transformação em gordura, isso foi de boa? Entrou tranquilo? Ou falei muito rápido? Falei muito por cima? Tá de boa? Tá dando pra entender? Boa? Tá sim? Vai falando. Tá de boa. Fechou. Então isso aqui é legal pra saber, porque, por exemplo, se a Cristiane falar, pô, cara, a insulina, ela armazenou, pô, glicose no fígado, beleza. E depois, o que acontece? Você vai lá e fala, pô, quando chega nesse máximo, a insulina ela vai lá, né, e começa a transformar a glicose em ácido graxo. Esse ácido graxo vira triglicerídeo, esse triglicerídeo vai lá e se deposita no adipócito e forma gordura. E aí que tá, é o que é legal, né? Quando você está no processo de emagrecimento, né, tipo atividade física constante e tudo mais, tu vai usar preferencialmente no começo justamente esse ácido graxo, né, para gerar energia pro teu músculo. Então é muito maneiro como que realmente precisa estar em equilíbrio para você, equilíbrio que eu digo de tipo realmente corporal, né, para você manter tudo certinho no lugar que devia estar. E é bem interessante como tudo pode ser reutilizado, por assim dizer. Esse aqui também é muito importante, ó, essa discussão aqui. As células cerebrais, elas são permeáveis à glicose sem a intervenção da insulina. Ou seja, o cérebro, ele consegue captar essa energia sem que haja esse hormônio aqui atuando. E isso é meio até intuitivo, né? O nosso cérebro é o centro de controle. É onde tudo acontece. Todas as informações, todas as ordens saem. Então, é o primeiro lugar onde a energia vai ficar. Então, quando a gente começa a consumir carboidrato, começa a consumir açúcar, essa glicose, ela chega no cérebro assim, por osmose praticamente, né? Não tem intervenção da insulina. Isso aqui é bem legal. Porque isso aqui é uma questão falando, porque a insulina vai estimular que a energia vá para o cérebro. Não, tá errado. O cérebro não depende da insulina. Quem depende da insulina vai ser os músculos, né? Para se tornar permeáveis à glicose. Então, beleza. A insulina favorece a síntese proteica, né, de proteínas. Quando está ausente, é interrompido o armazenamento de proteínas e se inicia o catabolismo. Ou seja, como que a insulina vai mandar energia para o músculo e você está fazendo, né, um exercício físico para esse músculo, você está gastando também muito rápido, ela vai favorecer ali, né, que, por exemplo, haja a hipertrofia, né?
mais camadas de músculo, né? No caso, a célula vai ficar maior, né? Vai hipertrofiar, para conseguir ter mais glicogênio muscular, para conseguir ter mais reservas de energia, para conseguir também gastar mais energia, né? E é aquilo, quando ela está ausente no corpo, a gente começa a o que? Catabolizar. O que é catabolizar? Catabolizar é quebrar proteína. Então é aquele famoso me tornei também, né, resistente à insulina. Então, tipo, você não consegue ter essa ação da síntese de proteínas. Pô, se você ficar sem energia, a primeira coisa que vai ser quebrada vai ser, né, a proteína que está ali sobrando. Então tu vai perder, né, massa muscular. Então esse também é um problema de você não comer direito, né, não comer regrado. Porque quando você está com fome, você tem um déficit calórico, no caso você tem um basal muito alto, precisa de muita proteína, né, para bater isso, no caso energia para bater isso. E onde mais está gostando de energia, nas pessoas muito fortes, é nos músculos. Isso aqui foi tranquilo? Esse finalzinho aqui foi de boa? Quando a insulina está ausente, a gente começa a quebrar a proteína muscular? Isso aqui foi tranquilo? Fala comigo aí no chat. Sim? Só uma falou sim, pessoal. Sim. Sim. Beleza. Então, logo, resultamos em um excesso de ácidos graxos, no caso de aminoácidos, no sangue, que vão servir, né, de substrato para a gliconeogênese e aumentar a excreção de ureia, né? Então, a depressão proteica constitui um dos mais graves efeitos da diabetes mellitus. Ou seja, quem tem essa ausência de insulina, né, não consegue produzir insulina, pô, vai ser muito complicado de conseguir, né, fazer essa síntese proteica. Então vai ser uma pessoa geralmente muito magra e tudo mais, porque realmente não tem um substrato, né, que são os aminoácidos, para produzir, né, toda essa questão. Por exemplo, dos músculos, né? Então, se tiver um animal com diabetes tipo mellitus, a gente vai ter um animal que tem dificuldade, né, por exemplo, em ganhar massa muscular, ganhar massa corporal no geral. Então, recapitulando a insulina, né? A insulina, ela vai ser liberada pós-refeições, né? E vai ter preferências por carboidratos, proteínas e gorduras. Com carboidrato, quanto mais carboidrato, mais insulina, né? Porque ele vai pegar essa glicose do carboidrato e jogar nos músculos. No músculo, a gente vai ter a insulina fazendo com que ele fique mais permeável à entrada de glicose e ela lá fica armazenada em forma de glicogênio muscular. O que leva um músculo a usar glicose? Exercício físico e quando a glicemia está muito alta, pela insulina ser um hormônio antiglicêmico, pós-refeições, o músculo vai ali preferencialmente utilizar a glicose como energia rápida, justamente para tirar do sangue essa alta concentração de açúcar. Então, com isso, a insulina vai colocar o músculo para utilizar a glicose em primeira instância e inibir, né, o fluxo de ácidos graxos. E isso aí vai dificultar na quebra da gordura, que é a lipólise, né? E aqui a gente fala do glicogênio muscular, que ele é uma fonte de energia rápida, né? A gente fala também do uso da glicose pelo fígado, que vai armazenar essa energia para quando o corpo precisar, né? E que depois que o fígado armazena o máximo que ele conseguir, a própria insulina vai pegar a glicose e transformar em ácido graxo, e esse ácido graxo vai voltar a ser gordura, vai ser armazenado como gordura no final das contas, né? Importantíssimo que as células nervosas cerebrais, elas são permeáveis à glicose com insulina ou sem insulina, não importa. O centro de comando precisa ter energia sempre, né? E finalizando com que a insulina ela vai favorecer a síntese de proteínas, né? Ou seja, por exemplo, a hipertrofia. E quando a pessoa, o animal, tem essa diabetes tipo mellitus, que vai ser diabetes onde a insulina não é o suficiente para ser produzida, ela não atua de forma consistente, a gente vai ter aí, né, uma depressão proteica, né, um catabolismo, que vai ser a quebra de proteínas. Você pode indicar dificuldade de ganho de massa,
por exemplo. Então, insulina. Foi tranquilo? Falem aí. Sim. Tá ok. Muita info, mas tá indo. É, um pouco grande, né? Pô, real. Pior que glucagon, essa estatina é pequenininha, tá ligado? Então acho que dá pra terminar hoje essa parada. Não entendi bem sobre o ácido graxo, mas depois pega. É, a questão do ácido graxo, qual parte você entendeu mais ou menos? Essa parte que ele vira gordura de novo? Nessa parte que ficou confusa? Sim, certo. Pensa no seguinte, pensa que você tem uma energia, só que você não tem como mais estocar ela em lugar nenhum. Então você empacota ela e esse pacote, você pegou essa energia e transformou, ao empacotar, ela virou gordura. E ela ficou ali na sua barriga, por exemplo. Ou qualquer outro lugar do corpo que tenha gordura. Essa analogia ficou tranquila? É literalmente isso, não tem mais onde colocar essa energia, empacota ela em gordura e bota lá no adipócito. Fica na barriga, fica no culote, fica em qualquer lugar que tenha gordura. É literalmente isso. Só que para você empacotar a glicose, tem que transformar ela em ácido graxo. Fechou? Isso foi tranquilinho? Agora entendi. Show de bola. Show de bola. Então, visto isso aqui, né, a insulina ser um hormônio antiglicêmico, a gente vai ter agora, né, o seu regulador, que vai ser o glucagon, que vai ser o hormônio hiperglicêmico. Ou seja, quando a glicemia está baixa, quando a concentração de açúcar, glicose no sangue está baixa, a gente vai ter altas concentrações de glucagon. Por quê? Porque ele vai jogar essa glicemia lá para cima. Como é que ele vai fazer isso? Lembram daquele glicogênio hepático, daquela glicose estocada no fígado? Então, ele vai falar assim, fígado, libere isso aí. Ele vai fazer a glicogenólise, ou seja, glico de glicose, né? Nólise, no caso, seria a quebra da glicose, né? Armazenada. Então, essa glicose armazenada pelo fígado vai voltar para o sangue. E aí é isso, cara. Vamos aumentar aí a gliconeogênese. Vamos criar a glicose do nada, né? Por assim dizer. Então vamos só jogar mais e mais glicose armazenada para o sangue, para que outros sistemas possam fazer suas necessidades, né? Então é aquilo. Em que situação mais ou menos você vai ter aqui o glucagon em alta? Basicamente, quando você está com jejum, né? Jejuns muito altos, assim, você está sem energia para usar, você vai ter ali o glucagon junto, né, com o cortisol, no caso, cortisol, para que o fígado quebre essa glicose armazenada e vai, corpo, toma aqui a energia que a gente armazenou e tenta sair dessa situação de estresse, né? E o glucagon, ele vai ter a função também de impedir, né, o armazenamento de triglicerídeos. Por quê? Quando a gente empacota a energia, ela vira gordura. Só que é aquilo, você impede, né, de empacotar. Justamente para quê? Tem ácido graxo disponível? Tem, beleza, joga pro músculo. Vai ele e a glicose juntos, porque a gente precisa de energia. Tá faltando energia. Tem energia sobrando em alguma caixa? Tem. Então pega, tira da caixa, vira ácido graxo mesmo, joga pro músculo que vai utilizar como energia e é isso aí, né? Aí com isso a gente vai ter aqui, né, com essa hiperglicemia, essa quantidade de energia, glicose muito solta no sangue, a gente vai ter aqui o que? O aumento da força de contração cardíaca, né? Efeito inotrópico positivo. O que isso quer dizer? O coração vai bater com mais força, vai bombear o sangue com mais velocidade, vai conseguir, né, que chegue oxigênio com mais facilidade e em maior quantidade em diversos locais diferentes, né? Junto com o que? Intensificar a secreção biliar, inibir a secreção de ácidos gástricos, né? Tudo isso aqui, no caso, é pro seguinte: pô, cara, tem uma coisa para digerir lá embaixo? Tem gordura para quebrar? Tem gordura para transformar em ácido graxo?
né? E aqui, ó, isso aqui também é muito importante, muito interessante. Durante os exercícios físicos exaustivos, a concentração de glucagon aumenta 5 vezes mais. Por quê? Como você está fazendo exercício físico, você está gastando energia, gastando glicose. Como você tem até o seu máximo, você está literalmente gastando tudo que você tem. Então, para você não ficar sem energia nenhuma, ele vai aumentar até 5 vezes mais, para fazer com que o fígado vá lá, quebre a glicose armazenada, joga no sangue e uma série de cascatas aí, justamente, né, para você corrigir esse quadro aqui, ó. Entendeu? Então aqui, vamos linkar comigo. Cara, exercício exaustivo, baixa glicose, energia está baixa, seja no músculo, seja no sangue. Glucagon hiperglicêmico entrou em ação, mandou o fígado quebrar o glicogênio hepático, jogou glicose no sangue, né? E é aquilo, exercício, cara, cansado. Cara, tem órgão ali, tem músculo, tem sistema faltando oxigênio, porque tu tá cansado, não tem energia para fazer tudo funcionar. Pô, beleza, conseguimos pegar a energia do fígado, jogar pro sangue. Então vambora, coração, bate mais forte aí, para jogar essa energia para todo mundo, né? E outros sistemas aqui, ó, você para de funcionar, porque a gente tem que agora se focar. Essa parte aqui de secreção de ácidos gástricos é literalmente você impedir que você faça essa digestão estomacal, né? Então acho que isso aqui tem alguma coisa a ver com pH, provavelmente. Então isso aqui não vou saber linkar certamente. Mas os demais é justamente buscar ao máximo energia acumulada, energia guardada, tirar da caixa, né? E com a parte de contração cardíaca, justamente mandar essa energia que você achou pro corpo, né? Para você reverter esse quadro aqui de exaustão. Células alfa que produzem glucagon. Foi de boa? Tá tranquilo? Sim. Falem. Fale mais. Tá ok. É porque eu não me lembro muito bem em relação à resistência à insulina, que eu comentei um pouco, mas eu não tenho certeza absoluta das coisas que eu podia associar, porque eu não lembro muito bem disso. E também essa parte de impedir os ácidos gástricos, também não lembro porquê, como se associa, mas eu posso ir atrás dessa informação. Rafaela Quadros perguntou aqui: hiperglicêmico seria quando tem que tirar a glicose do organismo? Tipo quando está em falta? Exatamente isso, né? Um hormônio hiperglicêmico ele vai catar onde puder, né? Que seria principalmente no fígado, né? Glicogênio hepático, para jogar para o corpo porque está em falta. Perfeito. Ah, isso aqui também é bem interessante. Glicogênio que vai para o corpo é só do fígado, tá? O glicogênio muscular, em hipótese alguma, é utilizado como energia para o corpo, porque é justamente para lá que a gente quer mandar a energia. Quando é hipoglicêmico, ele armazena energia. Então, no caso, é justamente antiglicêmico seria o caso, né? Seria a questão da insulina, porque, tipo assim, num quadro de hipoglicemia, né, baixa quantidade de glicose no sangue, a gente vai ter a atuação de um hormônio hiperglicêmico, que é o glucagon, né? Então a insulina vai ter um efeito. Pode ser assim, a gente pode falar isso, é perfeito. A gente pode falar assim, ó, a insulina vai ter um efeito hipoglicêmico, a função dela é diminuir a glicemia, enquanto o glucagon vai ter um efeito hiperglicêmico. A função dele é aumentar a glicemia. Show? Ficou legal essa correlação. Aí, questão de prova, perfeito. Verdadeiro ou falso? O glucagon, ele promove um efeito hipoglicêmico. Tá errado, falso.
Boa. Isso aí. Geral entendeu o que eu falei agora pra Rafaela? Geral pegou de boa? Foi tranquilo isso? Foi. No fim das contas, você precisa gravar isso mesmo. Quem é quem? Saber, né? Tipo, imagina que a Cris foi lá e explicou certinho. Cara, isso aqui é o Glucagon. Verdadeiro ou falso? E aí quando tá aqui, ó, quando te mostra isso aqui, vai falar: "Ah, não, porque as células que secretam o Glucagon são as células beta". Imagina, só isso que tá errado. Então, pô, atenção também nisso, né? Células alfa, Glucagon e todas essas informações aqui. Células beta, vai estar aqui essa letrinha aqui grega, insulina. Então, beleza? Jéssica Ferreira, Monique KM, Rafaela, só Rafaela 2. Tô com medo de errar seu nome. Sim, beleza. Ela vai fazer isso mesmo, muito provavelmente. Sim, show de bola. Então, para terminar, a gente vai falar aqui, né, sobre a última produção, né, que vai ser a somatostatina. Só 10% das células delta, bem tranquilinha, né? Basicamente tem um efeito muito rápido no sangue, ou seja, é só 3 minutos no sangue que ela vai durar, para tu ver como é que é rápido, porque justamente ela vai fazer o que? Ela vai aumentar a glicemia, né? Ela vai ter um efeito ali hiperglicêmico, né? Vai aumentar também a concentração de aminoácidos para fazer essa síntese proteica. Vai aumentar também a concentração de ácidos graxos para servirem de energia. Mas basicamente ela vai atuar um pouquinho, né? Tipo, nossa, ela atuou aqui igual o glucagon, mas também atuou aqui igualzinho a insulina. E aqui também ela vai atuar igual o glucagon, né? Que parada. Por quê? Sua atuação consiste, basicamente, em ampliar o período de tempo de assimilação do alimento. Ou seja, tudo que está chegando ali, tudo que está vindo ali do alimento que a gente comeu, né, tudo que transformou, o corpo tem que entender. Cara, tá bom, o quanto a gente recebeu disso aqui? O quanto está vindo daquilo lá? Né? O quanto de proteína a gente comeu? O quanto de aminoácido vai vir dessa proteína? Então ele vai estar ali, né, para não deixar, para inibir, né, a insulina e o glucagon de realizar essas ações de forma muito rápida, né? Ele vai falar assim: calma, pessoal, espero que o corpo ele assimilar o que tá vindo, né? Espera tudo chegar. Então, eu até falei aqui, né? Contraditoriamente, ele vai deprimir a secreção dos hormônios insulina e glucagon, que vão regular, né, esses compostos chegando, que são responsáveis, né, justamente pela assimilação dos alimentos. Contudo, consegue promover que a disponibilidade desses compostos por mais tempo no sangue. Ou seja, por mais que o glucagon e a insulina eles vão ali, né, regular o que a gente comeu, a quantidade plasmática deles, né, tipo assim, quantidade de material que a gente tem para trabalhar, a somatostatina ela vai fazer com que os tecidos, né, esses compostos, tenham mais disponibilidade no sangue. Ou seja, quem precisar de mais material em algum lugar, vai ter ele disponível, né? Não vai ter uma insulina, não vai ter um glucagon que vai retirar esse material por estar em quantidade maior, né? Ou menor, por assim dizer. Então é como que... Deixa eu tentar desenhar isso aqui é legal. Deixa eu tentar fazer aqui um desenho. Calma aí. Calma aí. Deixa eu tentar trocar de janela. É basicamente isso aqui. Imagina que a gente comeu, né, bastante coisa. A gente comeu aqui, pô, carboidrato, gordura, proteína. E tá cheio de coisa no sangue. Tem glicose pra cacete, tem tudo. Outras coisas de menos também, tudo mais. A insulina e o glucagon, eles iriam, né, equilibrar essa questão aí. Se tiver muito composto, a insulina vai diminuir, né? Vai diminuir ali a glicose. Se tiver pouca glicose, o glucagon vai aumentar.
Só que vão ter tecidos, né? No caso, isso aqui seria um tecido, tá, galera? Deixa eu escrever aqui. Teriam tecidos. Nossa, tá gigante esse livro aqui. Teriam tecidos que vão precisar, né? Em algum momento, talvez dessa quantidade toda, né? Ou talvez só desse pouquinho aqui, né? Ah, eu preciso só de um pouquinho disso aqui. Entra. Pô, eu preciso disso aqui tudo aqui, galera. Beleza. Vem pra cá. Então, a somatostatina, justamente isso. Ela permite que esses compostos, né, como a glicose, eles fiquem mais tempo ali carregados para que cada tecido por onde eles passarem, se tiver essa necessidade, eles consigam ali absorver, sem que antes o glucagon ou a insulina comece a regular. Ah, não tem muito, tira. Ah, tem muito pouco, bota de novo, né? Então ele vai ali só para falar assim, calma pessoal, antes de fazer essa regulagem, deixa que os tecidos, né, peguem o que eles precisam. Exatamente. Muito aqui, pouco ali, por aí vai. Depois, o que sobrar, o que tiver em excesso ou o que tiver em falta, aí sim, você, insulina, vai limpando. E aí sim, você, glucagon, vai jogando de volta pro sangue. Beleza? Então, basicamente, cara, que nome difícil da peste. A somatostatina, ela vai ser um hormônio ali regulador, né? Desses compostos. Então, para resumir de forma bem tranquila, células do pâncreas que ficam nas ilhotas de Langerhans, alfa, beta e delta. Alfa, glucagon. Função do glucagon é justamente ser hiperglicêmico, jogar para o sangue glicose. Células beta, que é a insulina, efeito contrário, efeito oposto, né? Quando tem muita glicose no sangue, a gente está tendo aí uma alta glicemia, uma hiperglicemia, a glicose vai retirar do sangue a glicose. No caso, a insulina vai retirar do sangue a glicose. Já as células delta, somatostatina, ela vai regular. Calma aí, pessoal. Vamos atuar, cada um de vocês, quando tiver que atuar. Vou promover aqui disponibilidade desse material para os tecidos usarem. Depois que geral usar, vocês podem entrar em ação para regular a situação. Tranquilinho? Sim. Sim. A insulina é antiglicêmico, certo? Isso aí. A insulina vai ser capaz, né, de retirar o excesso de glicose que está ali rodando no sangue. Glucagon, ele vai notar que tem pouca glicose e vai ser hiperglicêmico, tentar retirar do fígado, né, para que tenha glicose no sangue. Já a somatostatina, ela vai fazer com que ambos sejam inibidos e vai dar maior disponibilidade desse material para, né, os tecidos. Então a gente pode dizer que a somatostatina, ela vai fazer uma melhor assimilação do alimento. Vamos escrever isso? Fica melhor se escrever isso, né? Vamos escrever. Porra. Vamos escrever. Células alfa. Glucagon. Hiperglicêmico. Tira glicose armazenada no fígado, lembra disso, para o sangue. Beta, insulina, antiglicêmico,
retira do sangue glicose e manda para músculos e fígado. E aí delta, né? Delta barra gama, somatostatina. Como eu coloquei aqui em cima mesmo? Ela vai fazer o que? Ela vai aumentar a disponibilidade de compostos, assimilando bem, os compostos, inibindo glucagon e insulina. É isso aqui. Suave, galera. Basicamente resumi em 3 parágrafos do pâncreas endócrino. É isso. Show. Comentem aí, comentem aí. Ela cobra muito? Pô, cara, de verdade eu não sei se ela vai cobrar ou não. É justamente porque ela vai fazer outra prova, né? Realmente ela vai fazer outra prova. Então pode ser que ela cobre um pouco, né? Eu realmente não tô ligado. Porra, o pior é que eu acho que só gravou a tela, viado. Só gravou a tela. Deixa eu dar uma mudadinha nela aqui. Ah, isso aqui eu mando pra vocês um print lá, tá de boa.